Boa noite. Nós vamos estar orando para então darmos início assim a nossa pregação dessa noite. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome por esse dia que o Senhor nos deu e queremos Te agradecer, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, embora que de uma forma diferente da que é normal, mas utilizando os recursos, ó Deus, da tecnologia, a gente tem estado assim juntos, embora que dessa forma, mas tem sido bom para nós, porque com isso a gente pode dar prosseguimento ao teu trabalho. Te pedimos a tua bênção na transmissão desse trabalho, desse culto, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Abençoa todos aqueles que já estão conectados conosco e aqueles que estão chegando, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. E que o Senhor faça desse momento um momento muito especial, através do qual a gente possa sentir a Tua presença e que Tu venhas, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra, pois o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz. Abençoe cada um de nós, Senhor, e abençoe todos aqueles que estarão nos assistindo. Estaremos juntos participando de um culto e por essa razão nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Seja conosco, ó Pai, usando-nos como um instrumento Teu, como um canal, Senhor, da Tua bênção para a transmissão da Tua palavra, transmissão do Teu recado nessa noite. Nós assim Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo aqui no livro do Gênesis, capítulo 37. Nós vamos estar lendo os versículos 1 ao 11 e depois o versículo 19, a parte B. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. No versículo 19, a parte B, diz assim: vem lá o tal sonhador. Que o Senhor, então, nos abençoe com essa porção lida na palavra. Mais uma vez nós vamos estar orando. Deus amado, nós fizemos aqui a leitura da Tua palavra e Te pedimos, ó Deus, a Tua direção, a Tua orientação, que o Teu Santo Espírito possa nos edificar, ó Pai, nesta noite, através dessa meditação, através da Tua palavra, que Tu, ó Pai amado, venhas falar aos nossos corações. Derrama, ó Deus, a Tua unção sobre cada um de nós e que o Senhor nos visite, ó Deus, com a porção da Tua palavra, que o Teu Espírito
fale a cada coração aquilo que nós precisamos ouvir através da tua palavra. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quando a gente começa a ler esse texto, a primeira surpresa que a gente tem é nós que conhecemos a Bíblia, lemos com frequência, a gente sabe que dos capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis vai falar sobre a história de José, a vida de José. Mas é interessante que diz aqui, esta é a história de Jacó. Tá? É interessante isso, porque na realidade Jacó aparece ali, né? Jacó, os seus filhos e tal, mas a pessoa principal daqui em diante até o final do livro do Gênesis é José. Tá? Quando a gente lê a história de José, a gente se depara com um fato muito curioso na vida e na história de José. E que fato curioso é esse? O fato curioso é que as vicissitudes da vida, elas tornam algumas pessoas tristes e abatidas, e outras graciosas e animadas. É interessante nessa história de José que a gente vai verificar esse aspecto da história, que os dramas da vida, os problemas da vida que acontecem com as pessoas, muitas vezes tornam as pessoas com seu semblante triste, tornam essas pessoas abatidas e outras graciosas e animadas. Duas pessoas podem atravessar o mesmo vale de circunstâncias desanimadoras. E é interessante que uma sai do vale mais empolgada e animada, e a outra cabisbaixa e deprimida. É interessante que, para umas pessoas, os desafios as empurram para cima, enquanto que para outra, os desafios, eles a jogam para baixo. E é interessante que a gente observa que Deus nos chama para sermos sonhadores. Todos nós sonhamos, todos nós temos os nossos sonhos. O problema é que nossos sonhos podem nos tornar rudes ou afáveis. Todos nós possuímos planos e esperanças e perspectivas, né? Mas raras vezes elas chegam a se concretizar do modo exato como nós a antecipamos. Eu já falei algumas vezes no púlpito da igreja que eu sonhei ser tanta coisa da vida, mas duas funções que eu ocupei na vida, uma delas eu digo ocupei porque já me aposentei, foi a radiologia. Eu não gostava de hospital, eu detestava hospital, porque quando garoto eu tive um problema e eu tinha que fazer uma cirurgia, o hospital era muito longe, Pedro Ernesto, e aquilo marcou muito a minha vida. E eu antigamente sentia-se muito cheiro de éter em hospitais, hoje já não se sente mais, porque não se usa mais o éter. Mas toda vez que eu sentia cheiro de éter e cheiro daquela maçã argentina, porque no Brasil antigamente não existia maçãs a não ser maçã argentina, e a maçã era cheirosa, o cheiro ia longe, o cheiro do éter e o cheiro da maçã me faziam lembrar aquela dificuldade que eu passei. E eu jamais sonhei em trabalhar em hospital, e fui ter uma profissão e fui trabalhar num hospital. Trabalhava em CTI,
centro cirúrgico, enfermaria e no próprio setor da radiologia. Então era uma coisa interessante. Trabalhei em UTI neonatal. E outra coisa era ser pastor. Eu jamais pensei isso, jamais imaginei isso. Mas as outras coisas com as quais eu sonhei e com as quais eu imaginei ser na vida, isso não aconteceu. A história de José, ela faz com que a gente pare para pensar como você procede quando as circunstâncias parecem se opor aos seus sonhos mais acalentados. Eu vou repetir aqui a questão. Como você procede quando as circunstâncias parecem se opor aos seus sonhos mais acalentados? Alguém já fez essa pergunta? O que você faz quando a vida lhe dá um golpe? O que você faz quando a vida lhe prega uma peça? Deus nos chama para sermos sonhadores, mas quando surge um nevoeiro no caminho, como é que nós reagimos? O que pensamos? Às vezes pensamos que Deus mudou os seus planos e que Ele mudou os seus planos de uma forma radical nos sonhos que Ele nos deu para sonhar. Precisamos, pelos olhos da fé, entender e crer que o Deus que concede o sonho também nos prepara para eles. Deus nos prepara para lidarmos com um grande sonho. Qual é o teu grande sonho? Qual foi o sonho que você teve na sua vida? Que naturalmente os nossos sonhos, eles sempre nos remetem para o futuro. O sonho é uma antecipação de algo que a gente almeja no futuro. No Antigo Testamento, dos capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis, nós vamos conhecer um dos mais notáveis sonhadores do Velho Testamento. Todos nós conhecemos a história de José. Um jovem que era o preterido de seu pai e que, em função dessa diferença de tratamento entre eles e seus irmãos, fez com que José se tornasse odioso pelos irmãos. É claro que o ser filho preterido de Jacó tornou José um jovem orgulhoso. A diferença de tratamento de Jacó para com José e os seus irmãos era tamanho que Jacó mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas, e o seu filho, ele se destacava pelaquela vestimenta. Seu pai fez questão de destacá-lo entre os seus irmãos. Enquanto os seus irmãos trabalhavam duro, ele vivia no bem bom. E como se não bastasse isso, Jacó o colocou para supervisionar os seus irmãos,
o que ainda aumentava mais a cólera dos irmãos de José. Porque Jacó mandava José ir lá olhar e ver os seus irmãos, e José, eu até diria que isso pode ter tornado José um fofoqueiro, porque ele via os problemas dos seus irmãos ou as atitudes e ele ia falar para o seu pai. E é claro que isso cada vez mais aumentava a distância que havia, o abismo que existente entre José e todos os seus demais irmãos. Quem sabe se seus irmãos já não viviam esperando uma oportunidade de se vingarem. De repente, e com certeza, eles viviam nessa expectativa. Eles viviam na esperança de que um dia eles teriam a oportunidade de se vingarem. De se vingarem de seu pai, prejudicando a José, e de se vingarem do próprio José. Até que esse dia chega. E eles não podiam deixar essa oportunidade passar. Eles estavam apacentando os rebanhos de seu pai. E Jacó falou, vai lá ver os teus irmãos, o que eles estão fazendo. Quando eles viram José se aproximando, José não tinha visto eles, mas eles viram de longe a José se aproximando, resolveram pôr fim aos sonhos de José. Está no versículo 20 do capítulo 37. Diz assim, vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que se lhe darão os sonhos. Eu fiquei pensando que nos contrastes da vida, enquanto a vida existem pessoas sonhadoras, existem aquelas que são destruidoras de sonhos. Tem pessoas que não sonham, mas parece-me que o seu objetivo é destruir o sonho dos sonhadores. É acabar com a festa, com a alegria dos sonhadores. Matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, o animal selvagem comeu. E vejamos em que se darão os seus sonhos. Às vezes, amados, eu penso que no mundo há aqueles que sonham e aqueles que não sonham. E geralmente os que não sonham, eles querem frustrar os sonhos dos que sonham. Geralmente os que não sonham querem atolar ou enterrar os sonhos dos sonhadores nas cisternas da vida. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-los numa dessas cisternas e vejamos em que lhe darão os sonhos. Como eu disse, no mundo existem os sonhadores e existem os enterradores de sonhos. Existem os sonhadores e existem aqueles que estão sempre prontos a lançarem numa cisterna, num atoleiro, os sonhadores para destruírem os seus sonhos. Uma coisa
é certa. Podemos tentar frustrar os sonhos dos outros, mas não podemos frustrar os sonhos que Deus tem para nós. Você pode atrapalhar uma pessoa a concretizar o seu sonho, mas os sonhos que Deus deu para nós sonharmos, esses sonhos não serão frustrados. Sempre haverá uma cisterna no caminho do sonhador, mas que servirá de escape, e Deus providenciará meios para intervir. A ideia deles foi o seguinte: quando José vinha vindo, eles disseram: vamos matá-lo, vamos acabar com ele e vamos lançá-lo na cisterna. A ideia deles era matar José e jogar José morto dentro da cisterna. Mas Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus da tua vida. Deixa Deus ser Deus dos teus sonhos. Porque ainda que haja cisternas e haja pessoas tentando destruir os teus sonhos, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Deus tocou no coração de Rúben, e Rúben disse: ele é nosso irmão. Não vamos derramar sangue inocente. Vamos lançá-lo nessa cisterna vivo. Porque Rúben, ele falou aquilo porque a sua intenção era depois voltar ali e resgatar o seu irmão. Ele usou essa estratégia, ele não revelou aos outros irmãos a sua intenção, mas ele disse: não vamos matar o nosso irmão, ele é nosso sangue, ele é nosso irmão. Vamos jogar aí dentro. Mas ele tinha a intenção de voltar ali para tirar, para resgatar o seu irmão dessa cisterna. Isso é providência de Deus. Porque Rúben também fazia parte do grupo de irmãos que eram deixados para trás pelo fato do pai prestigiar mais a José. O próprio Rubens, ele poderia ter dito: olha, vamos acabar mesmo com isso e acaba com essa coisa toda. Mas Deus, ele sempre vai providenciar um livramento. E aí, ele tocou no coração de Rúben e disse para seus irmãos: vamos lançá-lo ali, não vamos matar ele, não vamos tirar a vida do nosso irmão. Porque Deus estava tratando, ele estava no controle da situação. Deus usou 2 de seus irmãos para aplacar a fúria dos demais, Rúben e Judá. Rúben e Judá, eles foram os instrumentos de Deus para impedir um homicídio, porque os outros estavam determinados a fulminar com José. O ódio que eles tinham do irmão, a ira que eles tinham para com o irmão era tamanha que a vitória deles seria em lançar os seus, acabar com a vida do seu irmão. E eles teriam feito isso não fosse Deus usar Rubens e Judá como seus instrumentos para impedir que houvesse um homicídio naquela família. O que deve ter passado na cabeça de José quando foi lançado na cisterna?
E mais, o que passou pela cabeça de José ao ser retirado da cisterna e vendido como escravo e levado para uma terra distante. Tentem entrar na mente de José, tentem entrar nos seus pensamentos. Essas cisternas, geralmente, elas ficavam em lugares desertos. Se os seus irmãos fossem embora, ele morreria lá dentro. E aí, quando eles tiraram, eles viram que vinha uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Eles pegaram, tiraram José da cisterna e venderam José como se vendia um escravo. Imaginem José sendo tirado da cisterna e agora sendo negociado o seu preço com aquelas pessoas e depois ele sendo colocado naqueles veículos daquela época e sendo conduzido pelaquela caravana para uma terra distante, longe do seu pai, longe de toda a sua família, longe dos seus sonhos. E agora, e os sonhos? O que José deve ter pensado, o que pode ter passado pela cabeça dele com relação a essa situação? E os sonhos? Será que ele pensou ter se enganado? E após ser levado da casa de Potifar para a prisão, e de modo injusto, o que ele deve ter pensado? Porque os ismaelitas levaram-no para o Egito e lá ele foi vendido para Potifar. E aí ele veio a ser mordomo de Potifar. Mas depois de algum tempo, ele era uma pessoa de confiança de Potifar, mas de repente as coisas azedam novamente. Há uma coisa que nós precisamos entender é que do momento do sonho até a sua concretização, Deus não revela o processo. Pois do contrário, certamente nós recuaríamos. Entre o momento em que você sonha e a concretização do sonho, há um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, há cisternas, há ismaelitas, há prisões e pode haver muitas coisas, mas que Deus não nos revela. Não é porque Deus seja mau, não é porque Deus queira nos enganar, é porque Deus sabe que se Ele revelar o processo, nós vamos perceber os trancos e barrancos do caminho e nós simplesmente vamos recuar, vamos desistir. Vamos deixar tudo para trás e vamos procurar fugir. Para Deus usar-nos, Ele primeiro trabalha em nós e por nós, para podermos trabalhar para Ele. Na casa de Potifar, porque o Senhor era com José, Potifar veio a ser próspero. E Potifar, ele prosperou com a presença de José. Eu fico pensando o que sinaliza, quais os resultados da nossa presença como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus.
Potifar reconheceu que ele estava sendo abençoado com a presença de José. José trouxe bênção para aquele lugar. Só que no processo ainda havia um outro obstáculo. A mulher de Potifar. E em consequência disso, José vai para a prisão. E lá se vai a esperança, mais uma vez, dessa concretização dos sonhos. De repente, quando José estava na casa de Potifar, ele tinha uma confiança, Potifar tinha uma confiança tão grande em José, que a única coisa que Potifar proibiu a ele sabia que era proibido, era a sua mulher. Porque o próprio Potifar não sabia de nada das coisas da sua casa, porque tudo havia confiado a José. Havia apenas uma coisa, um detalhe. A mulher de Potifar não poderia ser tocada por José. E José era um homem íntegro, ele era um jovem íntegro, ele era temente a Deus. E ele jamais faria algo desse tipo, algo dessa natureza. Quem sabe nesse momento de prosperidade ali na casa de Potifar, ele não achou que o sonho já estava se realizando, mas ainda não. Havia uma pedra no caminho. A mulher de Potifar, ela o cobiçou. Certamente José era um jovem formoso, ele deveria ser muito bonito, era um jovem talentoso, inteligente. Deveria ser uma pessoa que realmente despertava interesse, fisicamente falando. E a mulher de Potifar começou a assediá-lo. E o convite dela era: deita-te comigo. E ele disse: como é que eu faria tamanha coisa ao meu Senhor, que me confiou a responsabilidade de tudo que ele tem na sua casa? E ele vai dizer: olha, ele não sabe de nada que tem aqui. Nada ele me vedou a não ser a ti por ser sua mulher. E como eu transgrediria me deitando com você? E essa mulher ali, quando uma mulher pega no pé de um cara, é complicado, não? As mulheres sabem disso. E nós, os homens, também, né? E aquele assédio, cada vez mais ela assediando. E vocês conhecem a história. Teve um dia que ela vivia numa oportunidade. Parece-me que sempre tinha alguém que tinha a esperança de uma oportunidade para ferrar com esse cara. E tem mulheres que são assim, elas tentam assediar um homem, mas quando ele rejeita, elas ficam iradas contra eles. E aí querem armar uma para cima deles. Ninguém gosta de ser rejeitado, principalmente as mulheres. É claro que os homens também, mas as mulheres muito mais. Ela devia ser uma mulher muito bonita, muito formosa. Mas José, ele era um jovem temente a Deus, ele era fiel a Deus e ele era fiel a Potifar. Aí teve uma ocasião em que ele precisou ir ver alguma coisa na casa e ela estava sozinha. E aí ela deve ter pensado: é agora ou nunca. E vem, deita-te comigo, e puxa, e ele disse não, e quando ele tenta correr, ela consegue pegar o seu manto, alguma coisa desse tipo,
E José mete o sebo nas canelas e se manda. Mas só que ela guardou aquilo ali, ela inverteu a história e vai dizer para o seu marido que José tentou violentá-la. José então sai da casa de Potifar e vai para a masmorra. Ele vai para a prisão. Ele vai para um lugar fedorento, um lugar sujo. As prisões não eram como as de hoje. As prisões eram terríveis. E José vai parar num lugar desses. José vai para a prisão. Uma prisão fedorenta. Pois ele fora acusado injustamente. Como deve ter ficado os pensamentos de José agora na prisão e os sonhos? E os sonhos que Deus deu a ele para sonhar? Há um outro fato curioso, né, na história desse jovem e que se torna a tônica em que percorre toda a história, toda a trajetória de José. A gente vai ver sempre essa expressão: o Senhor, porém, era com José. Mas é por incrível que pareça, parece que José nasceu para prosperar e para ser um líder. Porque ele, no meio dos seus irmãos, ele liderava. Ele supervisionava os irmãos. Ele se destacava entre os irmãos por causa do seu pai. É lançado na cisterna. Depois, Judá e Rúben, na ausência dos irmãos, tiram ele dali e vendem. Ele vai para o Egito. Lá ele vai para a casa de Potifar e ali ele começa a prosperar. Ali, ser mordomo é uma função de uma extrema responsabilidade. O mordomo, ele administra a casa e os bens da casa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós somos mordomos. Existe a mordomia da vida, a mordomia do corpo e a mordomia dos bens materiais. Porque nós não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados por Cristo. A nossa vida pertence a Ele. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e os bens que nós temos, tudo é de Deus. O dizimista, ele dizima porque ele entende isso. A nossa vida é de Deus. Nós somos dele. E os bens que a gente vem adquirindo na vida também pertencem a Deus. E quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo a Deus parte do que ele confiou a nós. Então, ser mordomo é isso. É cuidar de algo que não te pertence. Então, o Senhor era com José. Na casa de Potifar, ele vai liderar. E depois ele vai para a prisão. E o que acontece lá? A palavra diz, porque o Senhor era com José, o líder da carceragem colocou José para chefiar os outros presos. José veio a ser um líder na prisão. Esse homem nasceu para liderar. Mas ainda não era o sonho que Deus havia dado para ele. E outra coisa, aonde quer que ele ia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele.
Nós precisamos entender que Deus é conosco, não só nos momentos em que tudo parece bem, não só nos momentos em que tudo vai bem. Ele está conosco até e principalmente nos momentos das vicissitudes da vida, nos momentos sombrios da vida, nos momentos turbulentos da vida, nos momentos de medo da vida. Deus é contigo, Deus é conosco em todos os momentos. Davi entendeu isso. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que ele diz mais? Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborda. No meio dos inimigos, Deus tem uma mesa para você. No meio dos desertos da vida, Deus tem uma mesa para você. No meio dos momentos mais sombrios da vida, Deus é com você. No momento dos nossos medos, Deus é conosco. Ele está conosco em todos os momentos da vida, nos momentos das turbulências da vida. Eu estava lendo em algum lugar acerca de um garoto que entrou num avião. Ele entrou sozinho. E o pessoal da aeronave já conhecia aquele garoto. E ele sentou e o avião seguiu o seu rumo. E depois começou um momento de muita turbulência lá no espaço. E as pessoas preocupadas, e ele tranquilo. Depois alguém pergunta para ele: você não está com medo? Com todo esse sacode do avião aí? Ele disse: não. Mas por que você não está com medo? Ele disse: porque o meu pai é o piloto. Ele era filho do piloto do avião. Ele confiava no seu pai. E ainda que houvesse turbulências, a sua confiança estava no seu pai. Então, nos momentos turbulentos da vida, Deus não nos deixa sozinho, Ele está conosco ali. José ainda não estava pronto. Deus tem o sonho para nós, mas às vezes nós ainda não estamos prontos para o sonho. José estava sendo moldado por Deus para a concretização do sonho, ao aprendizado. Na escola dos sonhadores, nós somos aprendizes. Os erros cometidos por Jacó na criação de José estavam sendo tratados em José agora. Porque o modo como Jacó criou seu filho, a maneira como ele criou seu filho, prejudicou o seu filho. A gente precisa tomar cuidado, porque o modo como nós criamos os nossos filhos podem levá-los para cima, mas também pode afundá-los. Quando os pais superprotegem os filhos, quando esses filhos estão vivendo momentos difíceis e que os pais já não estão mais ali, ele não sabe como agir. Quando os pais elevam demais a autoestima dos filhos, eles se tornam pedantes, orgulhosos, metidos.
até pessoas indigestas. Por outro lado, também, quando os pais jogam a autoestima dos filhos para baixo, eles crescem inseguros, eles crescem medrosos, eles crescem enfrentando muitas dificuldades na vida. Ele não vai saber lidar com desafios. Ele vai ser uma pessoa com a autoestima baixa. Ele sempre vai pensar que ele não é nada, que ele não é ninguém, que não vai dar certo, que aquilo não é para ele. Então nós podemos prejudicar os nossos filhos se não tivermos cuidado com a criação que estamos dando para eles. José cresceu cheio de erros gerados pela criação que recebeu da parte do pai. Mas Deus, para que José conseguisse chegar até o sonho, Deus estava lapidando José, Deus estava tratando José, Deus estava cuidando de José. Deus estava tirando, como disse, se não me engano foi o Paulo Henrique essa semana, os carrapichos. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear a igreja de Vila Norma, que o diácono Benedito, nós éramos muito amigos, a gente conversava muito. E ele dizia, olha, a gente vem para a igreja cheio de carrapichos. As crianças hoje não conhecem o que é carrapicho. Mas na minha época a gente brincava muito com isso. É um negócio que agarra na roupa. A gente tinha mania de pegar aqueles cachozinhos de carrapicho e jogar no colega, quando batia aquilo grudava na roupa. Se batesse na pele, aquilo espetava. E aí o diácono Benedito, ele dizia, a gente vem do mundo para a igreja cheio de carrapichos e Deus vai tirando os carrapichos. Para tirar o carrapicho da roupa, você tem que ir tirando devagarzinho. Por incrível que pareça, esse negócio, carrapicho, que é um tormento, ele serviu de instrumento para o cara que criou o velcro. O velcro foi criado baseado no carrapicho. Foi através do carrapicho que o cara que criou o velcro, ele começou a analisar aquilo ali e ele criou o velcro. Uma coisa tão comum hoje, graças ao carrapicho. Aquilo que parecia ser um tormento, né? Deus pode utilizar de uma maneira tremenda. Então, amados, José estava sendo lapidado, estava sendo trabalhado por Deus, porque, desculpem aqui o que eu vou dizer, mas Jacó estragou o filho dele. Às vezes, nós podemos estragar os nossos filhos. Alguém uma vez comentando e pregando sobre essa história de José, falou que José, com aquela vestimenta diferente dos irmãos, ele parecia um pavão. Você já viu o pavão, quando você se aproxima, ele abre aquele leque, é uma coisa linda. O pavão é muito metido à besta. Ali no Campo de Santana tinha muitos pavões, hoje eu não sei. Mas eu trabalhava no Iazerge, lá perto da Cruz Vermelha, eu passava por dentro do Campo de Santana. E aqueles pavões ali, eles estavam andando, mas quando se turmavam pessoas para olhar, ele começava a se mexer e abria aquele leque, mas uma coisa linda. Eu acho que o pintor mais famoso desse mundo não seria capaz de pintar aquelas cores das penas de um pavão. E ele todo ali exuberante, tá? Teve um outro pastor que pregou, foi até cômico.
que ele disse o seguinte: José é um adolescente, e ele disse, eu sonhei. E aí os irmãos não queriam saber do sonho, e Jacó falava, vem cá, vamos ouvir o sonho do teu irmão. Jacó obrigava os irmãos a ouvir o sonho de Jacó. E aí eles decidiram, não, eu vou matar ele. O outro, não, eu que vou matar. Não, quem vai matar sou eu. Os irmãos todos estavam querendo matar José. Ele se tornou vítima do pai. Porque ele era filho da mulher, que ele tinha 4 mulheres, mas ter uma sogra já é complicado, ter 4 já pensou? Então, 4 mulheres, mas a mulher que ele mais amava não dava filhos. Depois, finalmente, ela dá José a Jacó. E mais tarde ela deu um outro filho, Benjamim, mas aí morreu de parto. E aí, porque ele era fruto, ele era primogênito da mulher que Jacó mais amava, ele era o preterido. E essa maneira de ser, de pensar e de criar o filho prejudicou a vida do filho. E agora Deus estava cuidando de José, lapidando e tirando todos os erros que foram engendrados na vida, no caráter, na personalidade de José, através da criação de Jacó. Para a concretização do sonho, eu disse há pouco que há o aprendizado. E na escola dos sonhadores, nós somos aprendizes. Os erros cometidos na nossa criação, Deus, ele vai tratando, ele vai cuidando, ele vai lapidando. Nesse processo, ocorrem altos e baixos. Ele saiu do alto, foi para a cisterna, para baixo. Sai da cisterna e vai para o alto, para vamos supor aqui, uma carroça. Naquela época devia ser biga, uma coisa assim. E vai para o Egito, distante da terra que ele nasceu, que ele amava, distante do seu pai, dos seus irmãos, da sua família, para um lugar estranho. Imaginem isso, uma pessoa com 17 anos. Uma pessoa, era um jovem. E lá no Egito ele sobe, ele é mordomo. De repente, de mordomo, ele cai na prisão de novo. Outro baixo, outro buraco. Mas aí na prisão ele começa a prosperar. Do aconchego do lar ele vai para a cisterna, da cisterna para a posição de mordomo para a prisão. Na prisão ele se torna alguém de confiança do carcereiro. Mas José prosperava porque Deus era com ele. Depois ele sai da prisão para o palácio. Mas ele ficou 2 anos preso, vocês sabem. É interessante que José teve 2 sonhos. E ele mesmo, quando ele conversa com os irmãos e com o pai, eles entendem o sonho, a interpretação do sonho. Quando ele vai para a prisão, tem ali o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó que vão parar lá. E aí eles sonham, e aí ele interpreta os sonhos, e os sonhos se dão do modo como ele havia interpretado. Ele disse para o padeiro, para o copeiro-chefe, olha, quando você for restituído ao teu cargo, lembra-te de mim. Geralmente uma pessoa na prisão, ela fica esquecida por todos. Mas Deus é Deus.
Deixa Deus ser Deus dos teus sonhos. Deixa Deus ser Deus da tua vida. O copeiro-chefe esqueceu de José. Passaram-se ainda 2 anos, até que Faraó tem um sonho. E vocês conhecem a história. Ele sonhou com 7 vacas gordas que estavam na beira do Nilo. E depois aparece 7 magras e come as gordas e continuam magras e feias. Aí já Faraó acorda assustado. E aí ele sonha de novo um milharal. E aquelas espigas bonitas, aquelas espigas suculentas. E de repente aparecem outras espigas mirradas, crestadas pelo vento oriental. Elas comem as espigas boas e continuam feias e magras e mirradas. E Faraó acorda apavorado. E ele querendo saber o sentido do sonho, aí o copeiro-chefe, ele se lembra de José e fala, quando eu e o padeiro ofendemos a ti, fomos lançados na prisão e lá havia um jovem hebreu. E nós tivemos os nossos sonhos, e ele interpretou os sonhos, e do modo como ele interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu fui restituído. E aí Faraó manda chamar José. José troca de roupa, se barbeia e vai ter com Faraó. E Faraó conta o sonho. E José interpreta o sonho. E depois que ele interpreta, ele dá um conselho a Faraó. Porque Faraó não escolhe um homem ajuizado, inteligente, e ele pegue 1/5 de toda a produção do período de fartura e guarde, para que quando chegar o período de escassez, a gente não venha morrer de fome e tenha sustento para a terra. E aí Faraó, ele diz, quem mais ajuizado do que José? E aí coloca José ali, o sonho de José agora está tomando forma. Faraó tira o seu anel e coloca na mão de José, veste ele com as vestes ali reais, coloca ele no segundo carro. E aí José sai numa passeata e todos se curvam diante de José. Mas ainda não tinha concretizado o sonho. Porque no sonho, no primeiro, eram 11 feixes que se dobravam diante do dele. O feixe dele se levantou e 11 feixes se dobravam. Depois, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí, a gente vai ver que ele sai da prisão para o palácio. Daquelas vestes da prisão, barbudo, maltrapilho, ele sai e agora ele vem para o palácio. Do capítulo 44, ou melhor, 41, versículo 46, diz que quando José se apresenta a Faraó, ele tinha 30 anos. José é um tipo de Cristo. Jesus Cristo se apresentou para ser batizado por João com 30 anos de idade. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, José foi por 20 moedas de prata. Agora, os sonhos de José estavam próximos de se concretizarem. Primeiramente se cumpre o primeiro sonho, e depois o segundo.
O primeiro se deu quando os seus irmãos estão diante dele. Após longos 13 anos, mais ou menos, porque quando José foi vendido, ele tinha 17 anos e agora tinha 30 anos. O texto diz que quando seus irmãos se apresentam a ele, aí ele se lembra dos sonhos. Foram tantos trancos e barrancos que talvez José não estava se lembrando do sonho dele. Está lá no capítulo 42, versículo 9. Quando José, ou melhor, quando Jacó e toda a sua família se apresentam a José, o segundo sonho se concretiza. O sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante de José. José estava pronto. A sua benignidade para com seus irmãos e para com a sua família revelou que as vicissitudes pelas quais José passara não fizera dele uma pessoa amarga e vingativa. Foi aí que ele entendeu os planos de Deus para a preservação da vida de todos os seus. Quando ele reconheceu os irmãos, ele poderia ter dito: agora eu vou me vingar. Aquela estratégia toda que ele fez lá e tudo, foi para encaminhar a situação, porque Deus estava no controle de tudo. Ciúmes, ameaças de morte, cisterna, escravidão, injustiça, prisão, esquecimento por 2 anos na prisão. Todas essas coisas contribuíram para tornar José um dos homens mais famosos do Egito depois de Faraó. José se tornou um grande homem. Ele marcou a história, ele entrou para a história. Mas no caminho, ciúmes, ameaças de morte, cisterna, escravidão, injustiça, prisão, esquecimento, todas essas coisas, elas estavam no caminho de José até ele chegar a ser o segundo depois de Faraó, a ser governador do Egito. Aprendemos de tudo isso e com tudo isso que Deus estava preparando José para uma grande tarefa, a preservação da vida e a preservação do seu povo. Quando você vai ver lá, ele vai falar para os seus irmãos assim: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essas palavras de José, no capítulo 42, elas nos reportam lá para o tempo de Jesus. É uma coisa tremenda. José entendeu. Ele, quando olhou para os seus irmãos, ele não olhou com amargura, com ódio, com desejo de vingança, mas ele entendeu que ele era um instrumento de Deus para a preservação da vida de todos os seus e também de muita gente na terra, porque o Egito, naquela ocasião,
era o único local onde havia mantimentos, porque a terra, a fome era por toda a terra daquela época. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus é que me enviou. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Os sonhos de Deus para nós, eles jamais serão frustrados. Os sonhos de Deus para nós têm um objetivo: canalizar os projetos de Deus na história e para a realização da sua obra e da sua vontade soberana. José entrou para a história. Eu queria terminar essa palavra dizendo para você, e eu digo também para mim mesmo: deixa Deus ser Deus da tua vida e da tua história. Entenda que as vicissitudes da vida, elas estão no caminho da concretização dos sonhos, e que Deus é com você. Deus é contigo. Deus é com cada um de nós. José aparece sempre escrito lá: o Senhor era com José. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Caminhe na tua vida acreditando nos sonhos de Deus para você, sabendo que até que esses sonhos se concretizem, muita coisa vai estar no meio do caminho. Mas isso é para nos preparar, para que você entenda que Deus levou você até ali e do modo como levou, para você ser um instrumento dele para a concretização da obra dele no mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. E que a gente continue sonhando. E que a gente entenda, como tem um louvor que diz: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Confie em Deus. Deixa Ele ser Deus da tua vida. Ele está no controle. Às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem e do modo como acontecem, mas depois a gente vai entender. Jesus disse para Pedro: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nessa oração, eu quero estar pedindo pelo diácono Arthur, que está fazendo um tratamento na vista, a irmã Edelce, acho que é Edelce, o Edilce, uma coisa assim, eu não lembro bem o nome, não sei se é Edelce, Edilce. Tem outras pessoas com problemas de vista que eu tenho orado. Nas minhas orações à noite, tem aí pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que eu oro para problema de visão. Estão enfrentando problemas. Eu tenho um irmão lá em Curitiba também, que está fazendo um tratamento, tomando injeções frequentemente na vista. Então, a gente tem colocado essas pessoas diante de Deus, bem como vários outros enfermos, né? Vamos orar então. Senhor amado, louvamos o teu nome por esse dia que o Senhor nos deu. Louvamos o teu nome por nossas vidas. Te agradecemos por aquilo que somos. Ó Deus amado,
Te agradecemos porque Tu tens sonhos e tem projetos para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que na nossa caminhada, desde o momento em que o Senhor coloca um sonho no nosso coração e na nossa mente, até que esse sonho se concretize, existem muitas coisas no meio do caminho. Existem altos e baixos, como houveram na vida de José. Mas no final, ele chegou ao pódio, chegou ao topo. Mas ele não chegou ali orgulhoso, ó Deus amado. Ele não chegou ali vaidoso, ó Deus amado, porque ele entendeu que no mundo e nos planos, e nos teus planos e nos teus projetos, não há lugar para a vaidade, para o orgulho. Ó Deus amado, abençoa cada um de nós e os sonhos que o Senhor tem nos dado para sonhar. Que nós possamos ver esses sonhos sendo concretizados, para o louvor e para a glória do Teu nome. Que possamos honrar o Teu nome, mesmo nas vicissitudes da vida, mesmo nos altos e baixos da vida, nós possamos honrar o Teu nome. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor Deus, a confiar no Teu poder e na Tua graça, a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero nesse momento colocar os enfermos nas Tuas mãos, aqueles que foram acometidos dessa pandemia, ó Pai, que o Senhor esteja visitando a cada um. Aqueles que sofreram perdas por causa da pandemia, que o Senhor seja com essas pessoas, Pai amado. E queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, remova esse mal, essa pandemia, ó Pai, para que nós possamos voltar a viver a vida da maneira como gostaríamos de estar vivendo. Eu aprendi numa das palavras do nosso irmão presbítero Paulo Henrique, na pregação dessa sexta-feira, Senhor, quando certamente o Senhor que colocou na mente dele e nos seus lábios aquela palavra. Eu não quero voltar dessa pandemia, desse momento de isolamento do jeito que eu era. Eu quero voltar diferente. E eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, o desejo do meu coração também, eu faço minhas as palavras que o Teu servo proferiu naquela pregação. Que eu não volte desse momento de isolamento do jeito que eu estava, mas que eu volte diferente, que eu volte mais parecido com o Teu Filho amado. E não somente eu, mas todos os Teus filhos, Tuas filhas, todos os Teus servos e Tuas servas, todos os pastores, missionários, todos os líderes, liderados, todos nós, Senhor, que possamos voltar diferentes, que esse momento de isolamento seja um momento de trato, seja um momento de lapidação, seja um momento em que o Senhor esteja tratando de nós, e que quando a gente voltar, a gente volte revigorados. Que nesse momento de isolamento a gente aproveite para orar mais, para ler mais a Tua palavra e para buscar uma comunhão mais íntima e estreita contigo. E que quando voltarmos, todos possam notar que estamos diferentes, estamos melhores do que estávamos. Ó Deus amado. Nesse momento eu quero colocar a vida do diácono Arthur nas Tuas mãos.
ele vem passando por esse problema já há algum tempo. Ó Deus amado, coloca a tua mão sobre a vista do teu servo. Senhor amado, quando teu filho amado aqui no mundo esteve, ele curou muitas pessoas com problemas de visão. Coloca a tua mão sobre a vista do diácono Arthur. Restaura, Senhor Deus, a visão do teu servo. Também, Senhor Deus, a Edelce, ó Pai, Edilce, visita a tua serva. Dá sabedoria aos médicos. Orienta os médicos naquilo que tem que ser feito. Coloca no caminho da tua serva e do teu servo pessoas que venham a ser instrumentos teus para que os teus filhos sejam curados e voltem a enxergar plenamente. Também, Senhor, nós sabemos que existe a cegueira física e a espiritual. Existem os problemas na visão física e na visão espiritual. Nós, ó Deus, não estamos com problema nas nossas vistas, mas podemos estar com problemas na nossa visão espiritual. Podemos estar com glaucoma espiritual, podemos estar com catarata espiritual, podemos até estar cegos espirituais. Mas, ó Deus, cura-nos disso, ó Pai, para a glória do teu nome. Abra os nossos olhos para que a gente veja. Visita cada pessoa que está enferma nessa hora, seja qual tipo de enfermidade que for. Senhor, eu estava e tenho orado, o desejo do nosso coração, Pai amado, é que a gente volte logo para as nossas igrejas. Mas, Senhor, queremos voltar prontos do modo como o Senhor deseja e não do modo como nós achamos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor tem um propósito com isso que está acontecendo. E que no final das contas, o teu propósito se cumprirá para a glória do teu nome, porque os teus propósitos, eles não podem ser frustrados. Senhor, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fiquem na paz. Deixa Deus